O julgamento de Lindsay Clancy chamou a atenção do país. Esta jovem mãe está sendo julgada, acusada de assassinar seus 3 filhos. O suporte de vida foi encerrado para Kellen Clancy em 27 de janeiro de 2023. A família teve a oportunidade de vê-lo e então o suporte de vida foi encerrado e depois o coração dele parou. Sim. Lindsay admite ter matado as crianças, mas acredita que não deveria ser responsabilizada criminalmente. Você sabe que ela veio do South Shore Hospital, certo? Sim. E você sabia que lá tinha havido discussão sobre psicose pós-parto, não é mesmo? Sim. É um caso que dividiu o público. Lindsay planejou e arquitetou os assassinatos enquanto manipulava o marido. Ou ela foi vítima de doença mental e de excesso de medicação. É um caso difícil para todos os envolvidos, inclusive para este júri, que precisa tomar a decisão. Cada testemunha, cada dia de depoimento, pinta um quadro emocional de uma família em crise. Mas a grande questão é, o que estava causando tudo isso? Lindsay Clancy ou a doença? Enquanto o maior julgamento do verão continua, nossa cobertura aprofundada segue aqui no Vinipolitan Investigates, enquanto analisamos todos os grandes momentos de dentro do tribunal, incluindo os de hoje. Os promotores estão comprovando a acusação? Eu sou Vinipolitan. Vamos investigar. Este caso envolve o assassinato de 3 crianças pequenas. É cheio de emoção e há tantas coisas que passam pela sua cabeça quando você pensa no que aconteceu com essas crianças. Mas no fim das contas, para este júri, este caso deve ser decidido com base nos fatos e na lei relacionados a este caso. Então vamos levá-lo para dentro do tribunal, para o momento mais importante do depoimento de hoje. Vou chamar sua atenção para uma paciente em particular com quem você teve alguma interação em janeiro de 2023, que foi Lindsay Clancy. Você se lembra de tê-la atendido? Sim. E onde ela estava naquela unidade de terapia intensiva cirúrgica de trauma? Sim. Você se lembra da primeira vez que interagiu com ela? Sim, me lembro. E isso teria sido na primeira noite em que ela esteve lá, no dia 24 de janeiro? Sim. Como ela chegou à sua unidade no Brigham? Ela veio do pronto-socorro, foi para a ressonância magnética e depois veio para a UTI para ficar. E você sabia que ela tinha sido atendida em um hospital local? Sim. É Weymouth, no South Shore Hospital? Claro. Enquanto você cuidava dela naquela primeira noite, você era a enfermeira principal designada para o cuidado dela? Sim. Quais eram suas responsabilidades como enfermeira responsável por ela na primeira noite? Na primeira noite, ela já chegou entubada para mim. Precisávamos manter a pressão arterial dela em um valor específico. Somente cuidados normais de enfermagem. Você sabia que ela estava em observação individual? Sim. O que isso significa? Isso significa que o paciente geralmente não pode ser deixado sozinho. E também, dependendo, é necessário ter alguém fora da sala para monitorar o paciente. Isso ocorre porque o paciente foi identificado como possível risco de suicídio? Sim. Agora, sobre isso, do dia 24 até a madrugada, nas primeiras horas do dia 25, houve algum evento específico do qual você foi testemunha em relação a essa paciente em particular? Ela entrou em parada cardíaca. O que isso significa? Significa que a pressão arterial dela caiu. Significava que a pressão arterial dela caiu e não era compatível com a vida. O que você fez quando a pressão dela caiu e ela entrou em parada? Nós começamos a RCP, fizemos compressões. E esse evento ocorreu aproximadamente às 3h30 da manhã, correto? Sim, Ela foi estabilizada depois daquela parada? ela foi. E eles fizeram alguma intervenção para tentar manter a pressão arterial dela? Aumentamos os vasopressores dela, adicionamos mais 2 vasopressores. Ela já estava usando 2. Eles colocaram drenos torácicos, começaram o que chamamos de transfusão maciça de sangue. Protocolo.
Tudo isso ocorreu na UTI cirúrgica de trauma ou foi necessário transferi-la para outra unidade? Tudo aconteceu na mente dela. E, além da equipe médica que estava tratando dela naquela noite em particular, você viu mais alguém presente? Ela tinha 2 policiais do lado de fora do quarto. Certo. E eles permaneceram do lado de fora do quarto durante todo o tempo? É do lado de fora do outro quarto? Sim. Quanto à sua interação com a paciente naquele plantão noturno em particular, ela reagiu de alguma forma durante o tempo em que você a viu? Não. E com a intubação, você mencionou que ela foi intubada. O paciente costuma ser sedado para manter a intubação? Sim. Por que isso acontece? Ajuda eles a não lutar contra o ventilador, respirar melhor e garantir que eles estejam confortáveis. E o que a sedação faz com uma pessoa? A pessoa fica mais calma e dorme. Deixa a pessoa mais relaxada. Relaxar, sim. Além daquela noite, da primeira noite, do dia 24 para o dia 25, você teve a oportunidade de tratar essa paciente em outros momentos durante aquela semana? Sim, eu tive. E eu vou chamar sua atenção para o dia 26 de janeiro de 2023. Você se lembra de ter interagido com ela nesse dia? Sim. E é correto dizer que no dia 26 ela ainda estava entubada? Ela estava. E sob sedação? Sim. Mas durante esse período, no dia 26, ela estava responsiva, ou seja, você conseguia iniciar alguma comunicação com ela? Um pouco sim. E você conseguia dar comandos para cuidar dela que ela conseguia seguir? Sim. E quando digo conseguir seguir, obviamente... Simples, né? Commandos. Ou você pode apertar Sim, minha mão? mão? Você consegue mexer os dedos dos pés? É um exame neurológico básico para confirmar que ela está alerta, consegue seguir comandos e entende o que você diz. E para essa paciente em particular, você sabe que ela apresentou uma lesão na coluna, certo? Correto. Então ela não movia os membros inferiores. Correto. Mas você a viu mexer a cabeça e os braços? Sim. Agora, você também teve a oportunidade de atendê-la no plantão noturno de 28 de janeiro de 2023, correto? E durante esse período ela também ainda estava entubada? Acho que sim, mas não tenho certeza. Já atendi entubada e... Foi. Ela ainda estava entubada. Você tinha algum sistema que podia usar para se comunicar com ela? Sim, quadro. Temos um quadro branco ou uma prancheta que às vezes os pacientes podem usar para escrever. Você a viu usar esse quadro branco para escrever? Sim. E... neste ponto, quando ela está escrevendo no quadro, agora ela está com os olhos abertos e está responsiva. Sim. E ela consegue te dizer como está se sentindo, correto? Sim. E é correto dizer que ela usou o quadro branco para te dizer que estava confusa e que não conseguia sentir as pernas? Sim. E você se lembra dela reclamar de dor? Eu não me lembro. Durante esse período do dia 28, você se lembra se a paciente foi colocada em contenção? Sim. E por que isso aconteceu? Bem, colocamos em contenção todos os pacientes entubados por segurança. E por quê? Para que eles não puxem o tubo ou retirem qualquer acesso que tenham. Certo, e como eles não estão mais naquele nível de sedação em que estão completamente adormecidos, existe o perigo de que possam se mover e causar danos. Equipamentos médicos fora do lugar. Certo. E então, nesse caso, quanto às contenções, é justo dizer que eram contenções macias. Macia, sim. E como isso fica no paciente? Como assim? Bem, tipo, como você... Como é uma contenção suave, para quem não sabe. É como, talvez eu diria, uma contenção acolchoada. Então ela é amarrada nas laterais da cama. Então ela envolve completamente o seu pulso. Certo. Em algum momento, ao fim do turno, você lembra que ela foi extubada? Sim. Você pode explicar o que é extubação? Isso significa remover o tubo e geralmente suspender toda a sedação. Certo.
E você conseguiu fazer observações da paciente depois que ela foi estubada? Sim. O quadro clínico dela mudou em relação às interações anteriores? Não. Você teve a oportunidade de atendê-la novamente no dia 30 de janeiro? Sim. E nesse momento ela já estava estubada. E você consegue então fazer uma avaliação dela sem o tubo sobre a orientação e o nível de alerta dela? Sim. Isso é algo que você faz em todo turno? Todo turno. Sam? Ela ainda estava sob sedação medicamentosa naquele momento? Não. E quais foram suas observações sobre o comportamento da paciente agora que ela estava estubada? Ela está apática, sem emoção nenhuma. E isso é bastante consistente com o que você observou dela durante o tempo em que a tratou? Sim. E quanto a estar alerta e orientada? Você a observou estar alerta e orientada? Ela estava. E você observou que ela apontava problemas de sono como uma questão contínua? Sim. E como parte do plano de tratamento, você tratou a questão do sono? Sim. E como vocês abordaram a questão do sono? O plano era dar a ela um primeiro remédio para dormir. Não me lembro exatamente qual era. E então, esperar algumas horas, ver se funcionava e, se não funcionasse, tentar outro medicamento. Certo, e isso realmente aconteceu ao longo de alguns dias, correto? Alguns dias, sim. Enquanto observava que ela apresentava afeto plano, você também observou que ela era cooperativa? Sim. Quer dizer que ela seguia suas orientações? Sim. Você a atendeu ou foi a enfermeira noturna dela no dia 2 de fevereiro? Você se lembra? Sim. Nessa noite em particular, 2 de fevereiro, você se lembra dela ter feito algum pedido específico para você ou ter pedido algo em especial? Acho que foi nessa noite. Ela queria falar com a advogada dela. E você registrou isso nas suas anotações de enfermagem? Sim. Por que você registrou esse pedido específico? Seção. Posso consultar o advogado? Nessa noite em particular, no dia 2, ela pediu a você para falar com o advogado dela, certo? Sim. Ela já tinha pedido isso antes? Não. E então, você achou que era algo que valia a pena registrar? Sim. Por que você anotaria algo assim? Porque foi a primeira vez que ela mencionou qualquer coisa relacionada ao caso. Certo, e depois que ela foi estubada, você pôde ter algumas conversas casuais com ela? Sim. E essa não era uma conversa que você já tinha tido antes? Não. Como você reagiu ao pedido dela? Qual foi sua resposta? Eu enviei o que chamamos de encaminhamento para assistente social para coordenar e entrar em contato com a advogada dela. Sabe, a cada momento, cada parte do depoimento, cada prova apresentada neste caso é fundamental e crucial para ambos os lados ao tentar descobrir por que isso aconteceu. Este é um caso sobre o motivo. Vamos retornar ao tribunal enquanto analisamos o segundo momento mais importante do depoimento de hoje. Ela foi internada no dia 24 de janeiro. Isso está correto? Sim. E você se lembra aproximadamente que horas foi isso à noite? Bem, ela chegou na UTI por volta das 3. Certo. Você fala muito baixo. Desculpa. Se você puder apenas manter sua voz alta para que todos os jurados possam ouvir. Ela chegou à UTI cerca de 3 da manhã. Obrigado. Ela veio em transporte aeromédico? Ela veio da ressonância para meu cuidado. E a ressonância magnética, obviamente, seria quando você está tirando as imagens e isso seria no dia 24 de janeiro, nas primeiras horas da manhã, correto? Acho que foi até o dia 25. Acho que foi até o dia 21. O advogado perguntou para você sobre o quadro branco no qual ela escrevia. E eu acho que foi, de novo, se eu estiver errado, me corrija. Foi no dia 28 de janeiro que ela usou o quadro branco pela primeira vez para se comunicar? Sim. O quadro branco é basicamente só um quadro onde você escreve, Apagável. está certo? E ela não conseguia falar porque estava entubada, certo? Sim. E ela também estava nas contenções que você descreveu, certo? Certo. Seguindo em frente, 28, 29 e 30 de janeiro. Até 1º e 2 de fevereiro. Foi no dia 2 de fevereiro
que o advogado perguntou se ela pediu para entrar em contato com o advogado dela, correto? Sim. E você sabe quem era o advogado dela naquela época? Não. Você já tinha visto ele antes? Não. Você sabia se o nome do advogado Gelb dizia alguma coisa a você? Não. Você sabe se ela teve alguma conversa com o advogado Gelb sobre o fato de estar sob custódia, considerando os vários policiais que estavam guardando a sala? Eu não sei. Você sabe se ela conseguiu conversar com o advogado Gelb ou se você a encaminhou para o pessoal do serviço social? Solicitei uma avaliação do serviço social. Você se lembra de ter revisado a documentação referente ao que está descrito como doença atual nos registros? Você sabia que ela estava sendo transferida do hospital sócio? Sim. Você sabia que na história da doença atual, ela é uma mulher de 30, 32 anos, com histórico significativo de depressão pós-parto? Você sabia disso? Sim. E você sabia que após a queda com fratura explosiva de C1 e a transecção complexa de T5 e T6, ela teve fraturas de costelas, certo? Sim. Na página 66. Isso faria referência ao período na virada para o dia 25 e no próprio dia 25, que ela estava reagindo a estímulos dolorosos, certo? Sim. Isso basicamente significa que ela não está consciente, mas ainda reage a estímulos. Se você causar dor. Sim. Ok. Há uma anotação de contusão, laceração e esmagamento da tireoide com edema tireoidiano. O que isso significa? Ela tem inchaço, eu presumo, ao redor da tireoide. Certo, e isso, de novo... Isso não é da minha área de atuação, ok? Então, na página 70, na mesma noite, fazendo referência ao fato de que além das lesões na coluna, ela também tinha fraturas nas costelas e estava em estado de choque. Você se lembra disso, que ela estava em choque? Sim, senhor. Sim. Tudo bem. Você concorda ou se lembra de que há uma anotação de que essa paciente está em estado crítico e que ela apresenta psicose pós-parto na página 72? Objeção. Entendi, advogado. Quando você está tratando um paciente, uma das coisas que você tenta fazer é saber qual é o estado físico e emocional geral dele, com o que ele tem lidado e quais lesões ele tem, certo? Nós fazemos um levantamento ou histórico do paciente. Claro. E à medida que chega ao final de janeiro, e ela estava se comunicando pelo quadro branco, você já sabia naquele momento por que ela estava no hospital, certo? Sim. Você sabia que ela veio do South Shore Hospital, né? Sim. E você sabia que tinha havido. Havia havido discussão sobre psicose pós-parto, não é verdade? Sim. No dia 26 de janeiro, ela ainda estava entubada, está certo? Sim. E ela estava sedada, certo? Sim. Então você mencionou 29 de janeiro. 29. No plantão da noite de 28 de janeiro, ela ainda estava entubada, certo? Sim. E 28 de janeiro foi quando ela começou a usar o quadro branco pela primeira vez, correto? Sim. Mas ela estava entubada? Sim. Sim. E ela estava amarrada à cama? Sim. E o tubo ainda estava na boca dela, e ela estava escrevendo em uma lousa branca no dia 28 de janeiro, correto? Ela conseguiu, sim. No dia 30 de janeiro, ela foi estubada, como o promotor perguntou, certo? Sim. Então, nesse momento, ela conseguia falar mesmo? Falar. Ok. E então, no dia 2 de fevereiro, foi quando ela usou
Ela perguntou se podia falar com o advogado dela. Está correto? Sim. Mas você não tinha conhecimento de que a mãe e o pai dela estavam conseguindo um advogado para ela enquanto ela estava sob custódia, com a polícia ao redor dela? Não. Não. E você fez o possível para ajudá-la? Para coordenar é mais difícil à noite, com certeza. Então quis passar isso adiante. E finalmente, ela não podia receber visitas por ordem da polícia. Isso está correto? Correto. Por que ela fez isso? Por que Lindsay Clancy matou seus 3 filhos? Foi esse impulso irresistível que ela não conseguiu controlar? Ou ela planejou e tramou o assassinato dos próprios filhos? Essa é a grande questão para o júri enquanto continuamos analisando todos os grandes momentos dentro do tribunal. Aqui está o terceiro maior momento de hoje. Quero chamar sua atenção para janeiro de 2023. Você interagiu com a paciente Lindsay Clancy? Sim, interagi. E isso foi em 29 de janeiro de 2023? Sim, essa foi a primeira de algumas vezes que eu a vi. Por que você se reuniu com Lindsay Clancy em 29 de janeiro de 2023? Sim. Então, minha equipe estava acompanhando a Sra. Clancy por vários motivos, incluindo uma avaliação psiquiátrica de risco à segurança. Ela tinha vindo relatando uma tentativa de suicídio, que é o motivo comum pelo qual minha equipe seria chamada, para continuar garantindo que os pacientes estejam seguros enquanto estão no hospital. Então, nós fazemos recomendações sobre o nível de vigilância, sabe, o que podemos fazer para ajudar a manter um paciente seguro. Mas também fazemos recomendações relacionadas a medicamentos. Por isso, minha equipe a acompanhava. Foi um dos motivos de eu vê-la, dia 29, para dar continuidade à avaliação. Também fui chamada para responder uma nova pergunta naquele dia. Uma avaliação sobre se ela tinha capacidade de decidir mudar seu representante para decisões médicas, do então marido para os pais. Quando você avaliou Lindsay Clancy, ela conseguiu expressar para você quem ela queria que fosse seu representante para decisões médicas? Sim. Ela está falando com você ou escrevendo? Falando. Então, já estava estubada nesse momento. Está correto. E ela está falando com você. E você sabia que Patrick Clancy era o representante dela para decisões médicas? Fui informada disso pela equipe médica. Quando falou com a Sra. Clancy, ela disse quem ela queria que assumisse esse papel? Ela disse. E quem é? Os 2 pais dela. E você falou que isso precisava ser uma escolha consistente. Como você garantiu que essa continuava sendo a escolha dela? Sim, então nós esperamos para fazer essa mudança de Patrick Clancy para os pais dela até o dia seguinte por vários motivos. Queríamos garantir que essa escolha fosse consistente ao longo do tempo. E especialmente porque no dia em que a vi, ela tinha acabado de passar por alguns eventos médicos bem sérios, incluindo uma grande cirurgia na coluna, uma descompressão e uma fusão. Durante a noite, ela teve dessaturações de oxigênio e dificuldade para respirar, além de frequência cardíaca elevada. Tudo isso levou ao que chamamos de delírio. Ela ficou tão confusa à noite que perguntou à enfermeira se estava com delírio. E também teve algumas alucinações visuais. Esse foi um dos motivos de eu ter sido chamada. Garantir que ela podia decidir trocar seu representante para decisões médicas. E além disso, a equipe também expressou preocupações porque ela tinha sido internada após uma tentativa de suicídio relatada. Então era importante garantir que ela estava em condições de tomar essa decisão com plena consciência. Então, na verdade, nós esperamos até o dia seguinte para que ela pudesse ser reavaliada. Naquele momento, o delírio dela havia passado, e ela continuava mantendo a mesma decisão de trocar seus representantes para decisões médicas pelos pais. E, na verdade, você notou nos registros médicos que as alucinações faziam parte de um problema com o oxigênio? Pode ser. Essa pode ser uma das razões. O delírio costuma ocorrer por vários motivos médicos diferentes, e a dessaturação de oxigênio pode ser uma delas. Ela também tinha acabado de passar por uma anestesia relacionada a uma cirurgia que fez na coluna. Então isso pode ser outro motivo. E a frequência cardíaca dela também estava bem alta. Então isso pode ser outro motivo. É comum pacientes que estão saindo da anestesia de uma cirurgia, que têm problemas com oxigênio e outras questões médicas que você descreveu, terem alucinações visuais? Eles podem ter, não é que todo mundo tenha, mas pode acontecer. E o delírio pode ser bem comum depois de uma cirurgia, especialmente após a anestesia.
E aquelas alucinações que ela estava tendo, elas desapareceram no dia seguinte. Elas já tinham acabado no dia seguinte, certo? Isso mesmo. E no dia seguinte, ela manteve a decisão de passar a procuração de cuidados de saúde para os pais, certo? Isso mesmo. Você também falou que a paciente precisa entender os riscos e benefícios da decisão, correto? Está correto. Como garantir que a paciente compreenda isso? Sim, pedimos que as pacientes expliquem seu processo de pensamento, por que tomaram determinada decisão e o que as levou a isso naquele momento. Assim, conseguimos ver o processo de pensamento delas e garantir que estão entendendo, sabe, o que significa remover uma pessoa e adicionar outra. E qual foi o processo de pensamento da senhorita Clancy ao explicar isso para você? Sim, ela disse que os pais dela a apoiavam bastante e que estava pensando que teria que tirar o marido da função de representante para decisões médicas e passá-la a outra pessoa. E nós não entramos necessariamente nos motivos de... Você sabe, por que ela teria que mudar isso? Mas ela explicou que era muito próxima dos pais. Eles se viam com frequência, já que moravam perto um do outro. E ela sentia que eles a apoiavam muito e teriam seus melhores interesses em mente caso precisássemos recorrer à pessoa designada para decisões médicas ou caso ela não pudesse tomar suas próprias decisões médicas. Ela estava preocupada que o marido não priorizasse seus interesses naquele momento? Objeção acolhida. E durante essa conversa com a Ré, revisando todos esses pontos, você teve alguma dificuldade para entendê-la? Não tive. Ela em algum momento pareceu ter dificuldade para entender você? Então, no primeiro dia em que a vi, em 29 de janeiro, ela se descreveu como confusa, e eu definitivamente percebi isso também. Realizamos uma avaliação cognitiva à beira do leito, e ela cometeu alguns erros em partes do teste. Por isso, naquele momento, diagnostiquei delirium. No dia seguinte, ela foi reavaliada, não tinha mais problemas de compreensão, e o delírio sumiu, certo? Está correto. E você estava ciente durante essa avaliação de que a senhora Clancy não tinha uma lesão cerebral? Desculpe, você pode repetir a pergunta? Você sabia que a senhora Clancy não tinha lesão cerebral, então? Então, uma das coisas que analisamos é qualquer tipo de informação médica relevante que possa estar disponível para nós. E eu percebi que a escala de coma de Glasgow dela, quando foi transferida para o Brigham and Women's Hospital, era de 10. Isso sugeriria uma possível lesão cerebral moderada. Mas eu não me lembro de ter pensado especificamente se ela tinha ou não uma lesão cerebral. Você sabia que foi feita uma tomografia computadorizada na página 110 dos registros? E na tomografia, não foram identificados achados intracranianos agudos. Então não, sem lesão cerebral. Então, você pode. Eu revisei as imagens da cabeça que estavam disponíveis na época. Mesmo com tomografia normal, é possível ter lesão cerebral. Você sabia que ela fez várias tomografias que não mostraram sangramento no cérebro, nem fraturas no crânio, nenhuma lesão, nenhum ferimento visível de forma alguma? Desculpe, pode repetir a pergunta? Você sabia que ela fez várias tomografias no South Shore Hospital e no Brigham and Women's que não mostraram fraturas no crânio, sangramento intracraniano ou hemorragia? Nenhum dano visível, absolutamente nada. Sim. Você sabia que ela foi avaliada no South Shore Hospital e no Brigham e não tinha ferimentos externos na cabeça? Sim. Agora, ela pôde transferir a procuração de cuidados de saúde para os pais, certo? Correto. Ao longo dos anos, cobri muitos casos envolvendo alegação de insanidade mental. E na maioria das vezes, sou muito cético. Muito cético, porque isso meio que surge do nada, certo? Sem outra defesa, eles recorrem à defesa por insanidade mental. Em Massachusetts, porém, não usam esse termo, e sim responsabilidade criminal. Mas este caso é diferente. Existe um histórico absolutamente documentado para Lindsay Clancy. Então a defesa chega com muita credibilidade, o que torna este um caso muito difícil, o que torna cada prova ainda mais importante. Vamos dar uma olhada no quarto momento mais importante do depoimento de hoje. Então, finalmente, doutora McDonough, essa ré foi submetida à cirurgia no South Shore Hospital? Não que eu saiba. Você notou corte, escoriação ou sangue na cabeça dela? Não.
E, com base na sua análise desses achados nas tomografias, havia alguma lesão observada nas tomografias da cabeça que você conseguiu identificar? Não. E após usar o aparelho de aquecimento, você conseguiu trazer a temperatura corporal central dela de volta ao normal? Eu não me lembro. Você chegou a observar se aqueles ferimentos que você via no pescoço ou nos pulsos dela voltaram a sangrar ativamente em algum momento? E nada mais. Senhorita Harrington, bom dia, bom dia. Então, você. Concorda comigo que quando Lindsay foi levada para o hospital South Shore, ela estava inconsciente? Lembro que os olhos dela estavam abertos, mas ela não falava. Certo. Então, como um médico experiente de pronto-socorro, você pode me dizer quando alguém está inconsciente? O que é isso? Quais são os sintomas disso? O que isso significa? Normalmente significa que a pessoa está completamente sem resposta, com os olhos fechados. Certo. Ela reagia? Não verbalmente. Ela estava respondendo de alguma forma? Ela respondia à dor. Então isso significa que você faria algo para causar dor, talvez na sola do pé, ou seja lá o que for, para ver se a pessoa reage. Correto. E você concorda comigo que mesmo quando as pessoas têm lesões cerebrais muito, muito graves, elas ainda podem responder a estímulos dolorosos? Às vezes. Às vezes. Os olhos dela estavam abertos. As pupilas dela estavam iguais e reativas à luz? Eu não me lembro. Você não se lembra. O que significa PERL? Pupilas iguais e reativas à luz. O que isso significa? Exatamente o que você acabou de dizer. Significa que as pupilas dela são iguais e reativas à luz. Como médico, o que isso te diz? Isso indica a ausência de lesão neurológica relevante. E, neste caso, você não se lembra se as pupilas dela estavam iguais ou reativas à luz? Não me lembro. Certo. E é aí que você pega aquela lanterninha, às vezes, e coloca sobre o olho para ver se há constrição da pupila. Correto. Você fez avaliações adicionais nela para ver como estava o quadro neurológico dela? Você fez avaliações adicionais nela para ver como estava o quadro neurológico dela? Pelo que me lembro, ela foi entubada bem rapidamente. Então, depois disso, seria difícil avaliá-la neurologicamente. Claro. Ela estava tomando algum medicamento para dor, se você se lembra? Eu não me lembro. Você se lembra, ela teve dificuldade para ser entubada. Quero dizer, você concorda comigo que se a pessoa não estiver sob efeito de algum medicamento, sedada ou inconsciente, dói ser entubado, não dói? Nós não entubaríamos alguém sem antes dar algum medicamento de indução. Ok. Então, quais seriam os medicamentos de indução? Eles não são universais. Quais foram Isso os dependeria do medicamentos caso. de indução que você usou em Lindsay Clancy? Eu não sei. Teria que consultar meu registro. E não fui quem fez a intubação. Então, ela foi entubada, tinha o tubo saindo da boca, estava deitada na maca e você continuava a avaliação. Você era o médico responsável na sala de emergência por Lindsay Clancy, certo? Não fui a responsável. Trabalhei junto com a cirurgiã de trauma. Certo. A temperatura dela, a temperatura corporal central, estava em 28 graus Celsius. Está certo? Se é isso que consta no registro, então sim. Desculpe? Se está no prontuário médico dela, Neste então momento você não sabe qual era a temperatura central dela? sim. Vi ela há 3 anos. Atendo cerca de 200 pacientes. Tenho certeza de que você é muito ocupado. Sim. Mas este é um julgamento de assassinato, doutor. O senhor revisou seus registros e suas anotações? Posso ver meu registro se você trouxer. O senhor revisou seus registros e anotações antes de vir aqui hoje para testemunhar neste caso? Desculpe, revisei, mas não tenho memória fotográfica. Ela recobrou a consciência em algum momento enquanto estava no seu pronto-socorro? Não. Você pode me dizer o que é LCR? Líquido cefalorraquidiano? Sim. Então é isso? Líquido cefalorraquidiano? Mas pode ser, não tenho certeza. Em que contexto você está se referindo a isso? Bem, e se houver um vazamento maciço de líquido cefalorraquidiano pelo nariz dela, o que isso te diz como médico? Isso pode indicar fratura no crânio. Você notou algum líquido claro saindo do nariz dela? Eu não notei. Isso é algo que você procuraria? Sim. Com que rapidez você recebe os resultados dos raios-x quando está na pronto-socorro? Eram exames de tomografia, mas em casos de trauma são rápidos. Desculpe, tomografias, raio-x. Então você tinha
Tomografias que foram capazes de mostrar o dano no pescoço e na parte superior do tórax dela, certo? Sim. E o que essas tomografias mostraram para você? Bem, o que eu me lembro é de uma lesão na coluna torácica. E ao mencionar uma lesão na coluna torácica, você concorda que a parte superior do seu pescoço, a região da garganta, seria cervical, certo? Correto. E é aí que os números vão C1, 2 ou seja lá quais forem. Esses seriam as vértebras reais na região cervical da parte superior do corpo, correto? Sim, a coluna cervical. Certo. E logo abaixo da coluna cervical estaria a coluna torácica. Isso está correto? Correto. E a coluna torácica seria, e às vezes é indicada como T1, T2, significando torácica, T1, torácica 2. Até chegar aqui, 5 ou 6? 2. Desculpe? 2. 2. Então, quando você olha para baixo, a parte inferior seria a lombar, está Correto. certo? Agora, quando você analisou as tomografias, determinou a extensão da lesão na medula espinhal? Eu pude determinar a extensão da lesão na coluna torácica óssea. Certo. O que foi isso? Não me lembro do nível exato. Preciso ver o relatório. O que isso significa? O nível do T. Correto. A coluna cervical dela foi lesionada? Não me lembro. Preciso ver o relatório. Você sabia que a tireoide foi esmagada? Eu não me lembro. Você sabe que as vértebras da coluna cervical dela foram fraturadas e destruídas? Eu não me lembro. Isso controla ou tem relação com a respiração de alguém? Pode sim. O que você lembra ao olhar para os danos na medula espinhal mostrados na tomografia? O que mais me marcou foi a lesão torácica dela. E qual foi a lesão torácica? Eu não me lembro do nível exato. O que quer dizer com nível exato? O nível exato. Me desculpe. Você sabia que houve uma transecção completa da medula espinhal em T5 e T6? Tenho certeza que sabia na época. É difícil imaginar o que Patrick Clancy passou. Quando ele chegou em casa, encontrou sua esposa no quintal, ensanguentada e incapaz de se mover. Então desceu ao porão de forma metódica e encontrou seus filhos todos estrangulados com faixas elásticas de exercício, sabendo que sua esposa era a responsável por tudo isso. E apesar de tudo isso, Patrick Clancy, que agora é o ex-marido de Lindsay Clancy, não acredita que ela deva ser responsabilizada criminalmente. Não é decisão dele. Os promotores deram seguimento ao caso. É o Estado contra Lindsay Clancy e são os 12 jurados que tomarão a decisão com base no testemunho, nas provas e na lei. Então vamos voltar para dentro do tribunal para o quinto momento mais importante do depoimento de hoje. Você encontrou a senhora Clancy no dia 26? Sim, me encontrei com ela. Quando você fez algumas perguntas, ela conseguiu responder por escrito? Sim, ela conseguiu. Você perguntou sobre o humor dela naquele dia? Eu perguntei pra ela sobre o humor dela. E o que ela escreveu? Ela escreveu horrorizada. E como estava o afeto dela durante essa interação? No momento em que a vi, ela estava entubada, e isso por si só é muito desconfortável. Então, ela parecia muito ansiosa. E ela escreveu mais alguma coisa naquele papel que você viu? Sim, toda a avaliação foi feita por escrito porque ela não podia falar. Que perguntas você fazia para ela e como ela respondia? Então, nós perguntamos para ela, sabe? Como você está se sentindo? Horrorizada. E então ela escreveu: eu tenho uma advogada e eu disse, junto com minha equipe, que neste momento estamos apenas conhecendo você e conhecendo o caso. E não temos certeza exatamente, sabe, do que está acontecendo. E nós perguntamos para ela, você tem perguntas para nós? E ela perguntou, meu corpo está machucado? Minhas pernas estão retas? E então ela perguntou sobre... ela pode receber visitas? E sabe, onde está a família dela? Sei que ela foi entubada, por isso está escrevendo as respostas.
Mas, com base nas respostas que ela escreveu no papel, ela parecia entender as perguntas que você estava fazendo? Sim. E as respostas dela, você entendeu? Sim, ela estava ansiosa e precisava de pausas. E eu disse: sempre que você precisar de uma pausa, a gente pode sair. Mas ela escreveu para nós aquelas respostas específicas. Então, o que ela escrevia, mesmo ao perguntar se tinha uma advogada, essas eram coisas, o que ela estava escrevendo fazia sentido, considerando a situação. Ela não estava escrevendo, tipo, tem um unicórnio no canto, certo? Correto. O quê? Desculpa, eu não ouvi isso. O quê? Se tivesse um unicórnio no canto. Então, o que ela está perguntando, eu tenho uma advogada? Minhas pernas estão retas? Meu corpo está quebrado? Tudo isso fazia sentido, dada a situação em que ela estava, certo? Eram perguntas relevantes que ela fazia. E você está familiarizada com as características da psicose? Sim. Certo. E quais são os sinais ou sintomas típicos de alguém que está em psicose? Depende muito e pode variar em um espectro de sintomas. Então, temos uma categoria inteira de diferentes tipos de sintomas que observamos na psicose, e eles são diferentes para cada pessoa. Mas sabe, eles podem ser o que chamamos de sintomas negativos, que são mais internos, de isolamento, de não responder, de não reagir muito. E então temos sintomas como os sintomas positivos. Isso, é assim que os chamamos na psiquiatria. Mas eles são um pouco mais voltados para fora, onde objetivamente você pode ver quais são esses sintomas, como ser paranoica, olhar ao redor rapidamente, responder a estímulos internos, o que significa que você está respondendo a vozes. E você sabe, estar vivenciando um delírio. Então, existem todos os tipos de sintomas, e eles são diferentes para cada pessoa. Na sua conversa com a senhora Clancy, você percebeu algum sinal interno ou externo de psicose? Na época, eu documentei que não observei esses sinais. E você também registrou que, sabe, o pensamento dela era linear, orientado para objetivos, ponderado, e que ela não parecia estar respondendo a estímulos internos? Sim, essa linguagem é comum em avaliações psiquiátricas, e eu de fato registrei isso. O que são estímulos internos? Muitas vezes, é muito difícil para nossos pacientes conseguirem articular o que estão ouvindo. Eles podem ter distúrbios perceptivos, como alucinações ou alucinações auditivas, e talvez estejam ouvindo vozes. Quando está realmente ativo, muitas vezes vemos essas pessoas interagindo com essas vozes. Eu não vi isso naquele momento específico. Seria justo dizer que alguns dos sinais óbvios de psicose seriam alguém cujos pensamentos estão desorganizados, cujo raciocínio não é linear, que não estão fazendo sentido? Coisas como salada de palavras, quando estão apenas jogando palavras, formando frases que não fazem sentido. Então, você descreveu sintomas que podemos ver em pessoas com transtornos mentais graves que têm um transtorno psicótico com sintomas ativos. E nada disso foi observado na senhora Clancy, certo? Não naquele momento específico. E só para deixar claro, você só a viu por um tempo limitado naquele único dia, correto? Está correto. E isso foi em 26 de janeiro de 2023, cerca de um dia e meio depois que ela foi internada no Brigham and Women's. Está correto. Sim. E ela ainda está entubada. Sim. E Ram, uma das primeiras perguntas que ela fez foi: eu tenho um advogado? Sim. Um depoimento extremamente importante hoje naquela sala do tribunal, enquanto o júri continua avançando para tentar descobrir o que aconteceu dentro da casa naquele dia em Duxbury, Massachusetts. Por hoje é só. Eu sou o Vini Politan. Muito obrigado por assistir. E como sempre, por favor, não se esqueça de abraçar as crianças.